Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, é, hoje é a quarta aula e nós entramos. Quarta aula? Eu acredito que não. Hoje nós estamos na. Vamos olhar o cronograma. Sim, na verdade, quarta aula e nós estamos iniciando o tema 3. E antes de entrar efetivamente no conteúdo da aula, apenas um feedback em relação às avaliações do, da atividade do tema 1 sobre o framework. Eu já tabulei as atividades e foram 30 entregas, 5 não fizeram a avaliação ou autoavaliação. Lembrando que é, eu pedi para ver o score e caso o aluno não conseguisse o resultado final, ele poderia fazer uma autoavaliação consultando a estrutura conceitual e, e o conteúdo da estrutura que ajudasse a pensar sobre a questão ou o resultado da questão. E a maioria atendeu a, ao que foi pedido, apenas 5 alunos não fizeram essa autoavaliação. E vamos seguir as orientações. Combinado, professor? Combinado, pessoal? Vamos seguir as orientações do professor. Outro ponto que eu gostaria de comentar é com relação à média. Olhando essa avaliação, esse score final, de vocês, eu calculei a média e eu cheguei em 6,5. 6,5 é uma nota razoável. Alguns tiraram 10 e outros notas baixas. Para aqueles que tiraram notas baixas, eu enviei uma mensagem. Obviamente eu não vou falar o nome dos alunos, mas eu enviei uma mensagem com uma tarefa adicional para reforçar esse conhecimento em relação à estrutura conceitual. Tudo bem? Muito bom. Era isso que eu gostaria de falar. Com relação ao discussion paper, eu vou comentar na aula ao vivo, na próxima terça-feira. E agora, direcionando a nossa atenção, nossa energia para a aula de uh, hipótese de mercado eficiente e contabilidade, eu gostaria de começar comentando sobre quais são as informações que podem reduzir a barreira ou a assimetria informacional. Nós temos no mercado, basicamente, a informação contábil, a contabilidade, outras fontes de informação, sites de negócios, sites com matérias sobre investimento, comportamento das empresas, planos das empresas, números divulgados, que acabam competindo com a contabilidade. Na verdade, muitos sites especialistas ou especializados em alguns setores acabam divulgando informações antes das demonstrações contábeis. Nós temos também, obviamente, por analistas acompanhando as empresas ou alguns setores. E nós temos também o próprio conhecimento dos investidores, cada investidor com o seu modelo de negócios e a sua maneira de pensar ou
o que eles levam em consideração para a tomada de decisão. Então, são informações que acabam contribuindo para reduzir a assimetria informacional e, obviamente, isso tem um reflexo no preço das ações. Lembrando, de um lado, nós temos as empresas que demandam capital para investir nos seus projetos de investimento, e do outro lado, nós temos os investidores, aqueles que têm capital e que podem investir, dependendo do nível de risco que eles estão dispostos a correr, eles podem investir nas empresas, obviamente pelo mercado de capitais, pela B3. Muito bom. E o que significa eficiência no mercado de capitais? Os investidores, basicamente, eles podem utilizar a informação que ele pagou, ou informação não paga. Né? Não paga, você pode imaginar os relatórios contábeis divulgados pelas empresas. E a informação paga, basicamente, você tem relatórios que algumas corretoras podem produzir, ou alguma asset, ou enfim, alguma entidade pode produzir relatórios de análise para determinado setor ou determinada empresa. E o investidor pode comprar esse relatório, pode comprar essa informação e usá-la também para fins de tomada de decisão. Então, basicamente, você tem nesse cenário a hipótese de mercado eficiente, que na verdade você encontra o preço das ações refletindo toda a informação que está disponível publicamente. E essa é a definição que o professor Scott apresenta nesse capítulo, a hipótese de mercado eficiente. Você tem, na verdade, qual é a base dessa definição? Você tem os investidores que utilizam informações, informações que são disponíveis publicamente ou informações que eles compraram de terceiros, de outras entidades, e a partir dessa informação ele toma a decisão. É a base para a definição de hipótese do mercado eficiente. Lembrando que o preço reflete toda a informação que está disponível publicamente. E basicamente essa é a definição da forma semi-forte. Então, quando você vai estudar a hipótese do mercado eficiente, você vai encontrar três cenários: a fraca, a forte e a semi-forte. E basicamente o que se aproxima da realidade dos mercados, na visão do professor Scott e de outros estudiosos do tema, é que os mercados representam melhor esse cenário, ou a forma semi-forte de eficiência. E nós vamos discutir, né, qual é a fundamentação para isso. Na verdade, você pode encontrar nos mercados de ação, mercados de ações, você pode encontrar algumas informações que ainda não foram refletidas no preço das ações, ou seja, informações não disponíveis publicamente ou informações de natureza privada. Então, considerando que nos mercados B3, né, mercado de ações brasileiro, outros países também, você pode encontrar essa mesma situação, ou seja, informações disponíveis para os investidores, informações públicas, mas nós sabemos que há informações de natureza privada e informações que ainda não estão, que ainda não chegaram nas mãos dos investidores.
são as informações de natureza privada. Para você perceber que essa é a melhor definição da, dos mercados, ou seja, o mercado eficiente na forma semi-forte, o professor Scott trabalha três pontos. O primeiro é que alguém realmente pode saber mais que o mercado. E um exemplo dessa situação são os casos de insider trading. O que é o insider trading? Ele usa a informação privada ou aquela informação que ainda não caiu no mercado ou que o mercado não tomou conhecimento para ter ganhos anormais. Ou seja, é, ele acaba usando informação privilegiada para ter um ganho em cima do mercado, ou seja, daqueles investidores que não têm acesso à mesma fonte de informações, a essa informação de natureza privada. Casos que vocês podem pesquisar para quem tem interesse no assunto é o caso da JBS, que é recente, relativamente recente, e os irmãos Batista. E nós temos também outro caso de insider trading, que é o caso da OGX e o empresário Eike ou Ike Batista. Alguns pronunciam Eike, outros Ike. E outro ponto que. Então, o primeiro é justamente para deixar claro que realmente podemos encontrar pessoas com mais informações e dispostas a ter ganhos anormais no mercado. Outro ponto é o seguinte: o mercado sabe tudo? Obviamente não. Por isso que a gente vai encontrar ativos subavaliados ou superavaliados. Naturalmente, você vai encontrar oportunidades de investimento ou desinvestimento. E um exemplo disso, se você olhar no cenário atual, só para verificar se está tudo bem com a gravação. Se você olhar o cenário atual, pessoal, você vai ver muitas empresas passando por um momento de turbulência, de crise e, obviamente, oportunidades de fusão, aquisição. Então, provavelmente tem muitas empresas em negociação e essa fase de negociação pode levar a combinações de negócio, fusões, aquisições e quando o mercado descobrir, o preço se ajusta, obviamente. Né? Cria-se novas expectativas a respeito daquele negócio. Então é mais uma evidência de que o mercado é eficiente na forma semi-forte. Há alguma informação ainda sendo obtida, pelo menos até que as partes consolidem ou avancem nessa negociação. Outro ponto é que o mercado é o argumento do fair game, ou seja, você pode obter um retorno próximo do mercado. Qual é a ideia? Não é esperado que o investidor tenha ganhos muito acima do mercado. Essa é a principal ideia. Ou seja, você pode estudar o mercado, você pode ser um especialista naquele setor, e mas mesmo assim, de acordo com a visão do professor Scott, não é possível ter ganhos muito acima da carteira de mercado. É claro, você não vai analisar um dia uma série histórica curta. Você precisa considerar uma série histórica longa. E no longo prazo, a ideia é que a carteira de mercado é que a carteira de ações desse investidor se aproxime da carteira de mercado, ou seja, você em média vai ter um retorno próximo do retorno de mercado. Obviamente, porque tem outras pessoas estudando, tem outros especialistas, outros estudiosos em relação àquele setor, observando também as mesmas oportunidades que alguns investidores. Então, por esses três argumentos, na verdade, a gente pode dizer que o mercado é eficiente na forma semi
forte. Bom, e como o mercado reflete toda a informação disponível se os participantes possuem modelos de decisão tão diferentes? Minha caneta está aqui. Então, como o mercado reflete? Repetindo, toda a informação disponível se os participantes possuem modelos de decisão diferentes. Qual é a ideia? Se você for pensar os participantes do mercado de capitais, do mercado de ações, você vai encontrar investidores com expectativas diferentes em relação aos retornos, fluxo de caixa, dividendos, valorização, alguma empresa que tem uma atuação diferenciada, práticas de governança corporativa, uma preocupação com o meio ambiente, ou seja, os investidores têm expectativas diversas e a gente não conhece exatamente quais são elas. Então, obviamente, a gente pode encontrar decisões diferentes em relação a esse grupo de empresas com capital disponível, com ações disponíveis em bolsa, seja B3 ou outra bolsa. Mas sabemos que o mercado reflete toda a informação disponível. Ou seja, tudo aquilo que foi divulgado em relação à empresa, em relação ao negócio, o mercado tende a utilizar essa informação. Por isso que você já ouviu o termo, provavelmente, essa informação já foi precificada. Isso já foi precificado. É justamente esse o ponto. Quando você tem alguma notícia, alguma divulgação relevante para aquela empresa, você tem o mercado monitorando, um time de analistas, um time de investidores, fundos de investimento que acompanham aquela empresa, estão acompanhando todos os passos. E a tendência é que essa informação realmente seja utilizada nos modelos de decisão. Obviamente, cada um com o seu peso. Portanto, nós podemos dizer que, em média, o mercado está correto. Em média, os três elementos que eu comentei anteriormente, a questão do insider, a pergunta: o mercado sabe tudo? E o terceiro ponto do fair game, são elementos que contribuem para que, em algum momento, os ativos, os preços das ações estejam superavaliados ou subavaliados. Mas, em média, no longo prazo, nós podemos dizer que o mercado está correto. Se houver alguma omissão ou então algum caso de insider trading, pode ser que o mercado, com o tempo, descubra e faça os devidos ajustes no preço. Então, em resumo, em média, o mercado está correto, apesar dessas expectativas e decisões diferentes. E agora, voltando para a contabilidade, falamos de maneira geral da informação contábil, mas agora pensando em alterações nas políticas contábeis, que é um assunto de interesse desse capítulo também. Elas afetam o preço das ações? Não é? Um exemplo bem simples: adotar PEPs, WEPs e média ponderada móvel. Se uma empresa adota o média ponderada móvel e muda para outro critério, por exemplo, PEPs, primeiro que entra e primeiro que sai, você que já estudou os métodos para controle de estoque, você sabe que essa mudança tem alterações no ativo e tem alterações no lucro. Lucro, medida de desempenho. Pergunto: essa alteração, essa mudança de critério para avaliação dos estoques, para controle dos estoques, poderia influenciar o preço das ações?
Entendeu a pergunta? Se houver simplesmente uma alteração na política contábil, isso influencia o preço das ações? Para você continuar pensando e ainda não vou responder, não vou comentar. Vamos imaginar o seguinte: mais elementos para você pensar. Alteração nas políticas contábeis afeta o preço das ações? Mesmo que a empresa disponibilize informação suficiente para avaliar os efeitos no lucro, ou seja, ela está informando esse investidor quais foram as alterações, alterou método de política de depreciação de imobilizado, política de avaliação do estoque, enfim, independentemente da alteração ou da política, isso poderia, considerando que a empresa disponibiliza informação para você avaliar o efeito, isso poderia afetar o preço das ações? Desculpe. A pergunta que a gente faz é o seguinte: isso altera o fluxo de caixa? Se você alterar o método de depreciação do imobilizado, se você alterar o método de controle dos estoques, isso altera o fluxo de caixa? Portanto, teria efeito no preço das ações? Para você pensar ainda. Mais um exemplo relacionado com a atividade do tema 2, que é a atividade do discussion paper. O Scott comenta que há uma preocupação, e de fato a gente sabe que há uma preocupação com a prática contábil, ou seja, vamos usar a prática contábil mais adequada. E discute-se na norma sobre essa possibilidade. E geralmente a gente faz uma relação com qualidade da informação. Queremos utilizar a prática contábil para refletir melhor a realidade financeira da empresa, para gerar uma informação útil no final, gerar uma informação que represente a realidade econômico-financeira de uma entidade, de uma companhia. Então, vamos pensar na discussão que o IASB está fazendo em relação à amortização ou impairment no goodwill. Tudo bem? Vamos imaginar o cenário de amortização. Se a empresa, ao invés de aplicar o impairment, lembrando que a prática atual prevê a aplicação do impairment, vamos imaginar que seja possível amortizar o goodwill. E decidimos utilizar, não vamos entrar na discussão da série temporal, de quantos anos, mas nós conseguimos encontrar o tempo mais adequado para a amortização do goodwill, desse ativo intangível. Muito bem. Você tem, obviamente, lucros menores em T mais 1, T mais 2 e T mais 3. Por quê? Esse lucro foi diminuído por uma parcela da amortização do goodwill. Vocês concordam? Repetindo, ou em outras palavras, esses lucros em T mais 1, T mais 2 e T mais 3 poderiam ser maiores se nós não tivéssemos reduzido pela parcela da amortização do goodwill. Então, o desempenho em T mais 1, T mais 2 e T mais 3 dessa companhia poderia ser maior se nós não tivéssemos deduzido as parcelas de goodwill. Se nós decidimos aplicar o impairment, correto? Pode acontecer o seguinte: o lucro em T mais 1 e o lucro em T mais 2, ele pode ser, considerando que nós estamos aplicando o impairment nesse segundo cenário. Nesse segundo cenário, o meu lucro vai ser maior em T mais 1 e em T mais 2. Por quê? Não há a figura da amortização do goodwill. Não estou, nesse caso, deduzindo
uma parcela do goodwill pela amortização. Por isso, o lucro em T mais 1 e em T mais 2 é maior, correto? Mas o que acontece? Em algum momento, aplica-se o teste de recuperabilidade ou teste de impairment e foi registrado realmente uma perda por impairment, que reduziu o lucro em determinado momento da série temporal, gerando uma redução maior no lucro, em função, claro, do teste de impairment. Mas, no final das contas, o fluxo de caixa é o mesmo. Se você amortizar ou se você aplicar o impairment, o fluxo de caixa daquela unidade de negócio ou daquela unidade adquirida, daquela companhia, vai mudar? Se você amortizar ou se você aplicar o teste de impairment, o fluxo de caixa é o mesmo. Correto? Então, de acordo com esse raciocínio, se a empresa, se você pensar, direcionar a sua decisão pela questão do fluxo de caixa, é indiferente se a empresa amortizar ou aplicar o teste de impairment. Indiferente, pois o fluxo de caixa é o mesmo. Quando essa discussão começa a. Quando essa discussão começa a. Quando a complexidade aumenta e a gente pode direcionar a nossa decisão, nosso voto, para amortizar ou para aplicar o impairment. Quando a gente acrescenta a tal da discricionariedade. Quando a gente acrescenta os incentivos. Quando a gente começa a pensar em incentivos da gestão para fins de produzir um resultado que não corresponde à realidade financeira da empresa, a gente começa a analisar essa decisão com outros olhos. A possibilidade de gerenciar o resultado, aplicar a discricionariedade para manipular o resultado, quando a gente começa a considerar esses elementos, a conversa pode mudar. E em algum momento podemos tender a um ou outro, dependendo do que nós levamos em consideração. Tudo bem? De acordo com o professor Beaver, no seu artigo de 1973, eu gostaria de compartilhar com vocês. Se mudanças nas políticas contábeis forem adequadamente divulgadas, argumenta-se que as políticas contábeis adotadas não possuem qualquer efeito no preço das ações, porque as mesmas não alteram os fluxos de caixa. Se você for pensar em valuation, avaliação e o fluxo de caixa em si, desse ponto de vista, pensando em avaliação de empresas, fluxo de caixa é o que interessa, é o que determina a avaliação, a política contábil realmente não deveria alterar o preço das ações. Repetindo, se o preço das ações é baseado em avaliações, em avaliação da empresa, e a avaliação da empresa está condicionada à geração de fluxo de caixa, a política contábil não deveria, a alteração de política contábil não deveria influenciar o preço das ações, pois não altera o fluxo de caixa. Essa é a ideia do professor Beaver. Tudo bem? Assim, desde que a empresa divulgue suas políticas contábeis e qualquer informação adicional necessária para entender o efeito de mudanças contábeis, os investidores podem fazer os ajustes necessários, mantendo, assim, a eficiência de mercado. Então, essa é a ideia de políticas contábeis e seu efeito no preço das ações. Tudo bem?
Bom, vamos à atividade. Eu vou explicar a atividade. Essa atividade, historicamente, eu tenho aplicado e os resultados são muito interessantes. Para avaliar o efeito da contabilidade no mercado de ações, eu costumo trabalhar o estudo de evento, que é um método justamente para avaliar se a contabilidade tem algum efeito no mercado. É um teste da hipótese, em última análise, é um teste da hipótese de eficiência de mercado. Se a informação é algo que influencia o, o comportamento do investidor, se influencia a decisão do investidor, então esse método permite avaliar o efeito no preço das ações. Esse, como eu disse anteriormente, basicamente nós vamos investigar o impacto de alguns eventos no mercado de ações sob a hipótese de mercado eficiente. E especificamente o evento que a gente vai considerar é a divulgação das informações contábeis. Então, para você avaliar o efeito que a contabilidade tem no mercado de ações, é importante você identificar o momento que essa divulgação aconteceu, quando essa informação foi divulgada. O artigo que eu utilizo, entre vários artigos que estão disponíveis na internet, com a aplicação dessa metodologia, eu recomendo esse, Demonstrações Contábeis no Brasil, após a adoção do CPC 13. É um artigo que eu desenvolvi juntamente com outra professora do departamento e tem o objetivo de realmente avaliar se a informação contábil disponível ou divulgada para o mercado realmente influenciou os investidores por meio de análise do preço das ações. Então, essa é a ideia. Mas você não precisa recorrer ao artigo, eu tenho todos os passos e as orientações necessárias para você aplicar a atividade. Lembrando que essa atividade, senhoras e senhores, é em grupo. Então, vocês devem se organizar para realizá-la, para trabalhar com essa atividade. Atividade em grupo. Não se esqueçam disso. Significa, óbvio, que apenas um do grupo pode carregá-la no e-disciplinas. Não precisa que todos os membros do grupo carreguem a atividade, apenas um. Tudo bem? Primeiro passo dessa atividade, eu dividi em passos para ficar bem simples. Então você vai acompanhando os passos e vai dar tudo certo. O primeiro passo é identificar o evento. O evento, as empresas, eu já separei as empresas na verdade, né? E eu ainda não coloquei no Stoa, muito provavelmente. Mas se eu não coloquei, obviamente eu vou fazer isso entre hoje e amanhã. Ainda não coloquei. Eu vou colocar as empresas. Deixa eu tomar nota disso. Pronto. Então, voltando para a nossa apresentação, a gente tem que olhar a empresa. Eu já separei, vou disponibilizar no Stoa. Qual empresa você vai trabalhar? É a Ambev, é a Natura, é a Petrobras. Bom, a data de divulgação, devemos identificar a data de divulgação das demonstrações contábeis. Eu pensei em trabalhar com as demonstrações contábeis divulgadas no segundo trimestre. Geralmente eu trabalho com as demonstrações anuais. Nesse caso, seria a demonstração de 2019. Mas isso já foi avaliado, já foi analisado no primeiro semestre
de 2020. Eu ofereci essa mesma disciplina no primeiro semestre. Então não faz sentido trabalhar com ah, o mesmo, as mesmas demonstrações contábeis. Até porque o resultado não foi interessante em função do efeito da crise. A crise influenciou a divulgação das demonstrações. Então, houve uma turbulência no mercado, uma grande oscilação dos preços em função da crise, e isso influenciou os resultados para 2019. Em função disso, eu vou trabalhar com demonstrações contábeis do segundo TRI, e os senhores também. Então, na hora que vocês identificarem a empresa, peguem as demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2020, obviamente. Tudo bem? Essa data de divulgação, eu vou ensinar, eu vou mostrar como você vai identificá-la, mas essa data de divulgação é o zero. E você tem 5 dias antes dessa data, 5 dias após essa data. Você vai coletar as demonstrações no site da CVM, coloquei o passo a passo para você identificar, clicar em companhias, informações periódicas, escrever o nome da empresa, clicar na empresa, selecionar a categoria DFP, preencher os outros requisitos e clicar em protocolo de entrega e observar a data de entrega das demonstrações financeiras anuais. Essa data é a data de interesse, correto? Data de entrega é a data zero. Muito bem. Então, essa é a tela, é a imagem que você vai olhar. Então, veja a categoria DFP e eu coloquei uma janela para fins de identificação. Obviamente, você não vai trabalhar com essa mesma janela. Você vai pegar, você pode colocar aqui a data de hoje, né? Você pode colocar aí, ó, dia 27, tá? Dia 27 de agosto. Não coloca 5 de março. Não vai aparecer as demonstrações do segundo trimestre. Coloque 27 de agosto. E aí, quando listar aqui, ó, na verdade, pensando bem, você não pode pegar a DFP. Você tem que pegar o ITR. DFP foi quando eu trabalhei com as demonstrações de 2019. As demonstrações anuais, ano. Quando é ano, a CVM, para você identificar, você trabalha com DFP. Mas como eu estou sugerindo trabalhar com demonstrações contábeis trimestrais, TRI, eu acredito que é o relatório ITR. Eu vou fazer um teste com você agora. Vamos fazer um teste. Vou parar o vídeo e vou deixar na parte que nos interessa. Bom, pessoal, eu percebi o equívoco do slide. Então, na verdade, não devemos pegar a DFP. A DFP refere-se à demonstração anual. Eu fiz uma alteração na atividade e essa atividade requer o ITR. Vamos trabalhar com as demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2020. Portanto, tem que ser o ITR. Então, se você acompanhar na tela comigo, vejam ITR. Eu peguei de 1º de janeiro de 2020 até a data de hoje. E aí é simplesmente consultar para a Petrobras, obviamente. E aí tem 2 relatórios. Eu vou pegar o segundo, ou seja, encerramento em 30/6. E já tem até a data de entrega aqui, ó. A data de entrega foi exatamente um mês depois, dia 30 de julho, às 19h01. Tem uma consideração a fazer sobre esse horário, mas é daqui a pouco. Então eu venho aqui, ó, visualizar documento. Você já pode baixar até as DFs, que pode ser útil para você, além da data. Tá? Ó, tem aqui a data do envio, que pode ser considerado como a data de
divulgação, tá? E aí você vem aqui em salvar PDF e salva tudo, tá? Ele vai pedir, você vai gerar o PDF, vai salvar todas as demonstrações aqui da Petrobras. Muito bom. Pronto, o meu tá salvo. Depois eu vou fazer algumas brincadeiras com ele, então eu já vou deixar ele no ponto. Bom, agora a gente volta para a aula. Vamos voltar para a aula. Bom, então, lembrar, pessoal, é ITR e não DFP, tá? Feito isso, pessoal, você vai pegar a data de entrega, pode aparecer nesse campo de protocolo de entrega ou naquele campo que eu apresentei na janela. Se, observação, presta muita atenção nesse momento, que ele pode ser determinante na avaliação dos resultados. Se a divulgação ocorrer após o fechamento do mercado, você pode definir como data zero o dia seguinte à divulgação da DF. Então, digamos que a informação, e no caso da Petrobras aconteceu exatamente isso, uma empresa muito grande tende a divulgar os seus relatórios após o fechamento, o encerramento do mercado. Vocês lembram que ela divulgou depois das 7 horas da noite? Depois das 19? O mercado já estava fechado. Então a tendência é que nessa data, no dia 30 de julho, que foi a data que ela divulgou, não tenha nenhum efeito em relação à demonstração divulgada em 30 de julho, pois o mercado estava fechado. O mercado não estava em funcionamento. Então, nesse caso, utilize o dia seguinte. Eu vou utilizar o dia seguinte para a Petrobras, o dia seguinte em relação a 30 de julho. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse ponto, é só me mandar e-mail, me escrever. Lembra, o mercado estava fechado no horário da divulgação. Então não tem efeito nessa data, terá efeito no dia seguinte. Então é o dia seguinte que é a data zero. Essa é a ideia. Segundo passo é calcular o retorno. Para calcular o retorno a gente utiliza a fórmula, essa fórmula que é baseada no livro aqui ó. Esse método possibilita maior robustez dos resultados de acordo com Brooks. Então, ln de P em T sobre P em T menos 1. Para calcular o retorno das ações, a gente vai trabalhar com ln. Tudo bem? Lembrando que, se houver alguma dúvida, vocês podem observar um exemplo da Petro, que eu vou disponibilizar no Stoa, no eDisciplinas. Ainda não está disponível, mas eu vou colocar, colocar exemplo da Petro, tá? Se eu não colocar, vocês podem me cobrar. E tem a aplicação dos passos, inclusive o cálculo do retorno com base no LN. Passo 3, pessoal, é aplicar o modelo de mercado para estimar os coeficientes, o alfa e o beta. Tá? O alfa e o beta. Tem um modelo, conhecido como modelo de mercado, que permite calcular o retorno anormal, ou seja, o retorno a partir daquele evento. Então você está analisando um determinado evento e você acredita que esse evento tem um efeito no preço da ação. Ora, como eu vou calcular esse efeito? Você aplica o modelo de mercado e eu vou explicar logo mais como funciona o modelo de mercado. Ele é baseado na obra de Campbell, Low e McKinley, de 1997, e basicamente relaciona o método, o retorno de uma ação
com o retorno do portfólio de mercado. É uma regressão, em resumo. Você, você precisa fazer a associação do retorno daquela ação, da Petrobras, por exemplo, ou a empresa que você vai analisar, com o retorno da carteira de mercado, ou retorno de portfólio, do portfólio de mercado. A partir disso, você consegue os coeficientes alfa e beta para aplicação no modelo de mercado. Então, o passo 3, mais especificamente, você vai ter que fazer a regressão. Lembra, regressão é um método de associação. O que nós vamos associar? O retorno da carteira, perdão, o retorno da Petro, ou da ação que você vai analisar, com o retorno de mercado. E tudo pelo Excel. Para isso, você precisa verificar se a ferramenta análise de dados está instalada. No meu Office, eu cliquei em arquivo, opções, suplementos e instalar ferramentas de análise. Podem ocorrer variações em função da versão do Office que o senhor está utilizando. Feita essa observação, eu costumo trabalhar com uma janela de 1320 dias. Ou seja, eu vou fazer a regressão, eu preciso de uma janela aproximadamente arbitrário. Eu precisava definir um número. E eu defini 1320, que é uma série longa e consegue capturar muitas oscilações, variações do preço daquela ação e também da carteira de mercado. Claro, para fazer a regressão, você precisa de uma série histórica, de alguns dias, de alguns meses, de alguns anos. Nesse caso, o tempo que nós estamos trabalhando é de 1320 ou menos. Por que menos? Pode ser que a sua empresa, você pegou uma empresa e ela abriu capital recentemente. E nesse caso, pode ser que você tenha 500 dias, 400 dias. E aí você vai trabalhar com o que tem. Tudo bem? Nesse caso, a sua restrição é o tempo de negociação daquela empresa na B3, se for menor que 1320 dias. Se houver alguma dúvida, você pode consultar o artigo das demonstrações contábeis que eu comentei, que eu vou disponibilizar no E-Disciplinas. Vou colocar isso também. E se houver alguma dúvida, você pode me enviar e-mail. Tudo bem? Para dar mais orientações sobre o método da regressão para fins de estimar os coeficientes alfa e beta e aplicação para calcular o retorno anormal, eu tenho as seguintes telas. Essa é para você identificar a ferramenta de regressão. Então, nesse caso, eu já tenho o retorno da Petro, RI, e o retorno de mercado, que é o Ibovespa. E eu já calculei com base naquela fórmula que eu já apresentei no passo 1, passo 2. Passo 2, essa é a fórmula do retorno. E vamos para regressão. Então, cliquei em análise de dados, vou clicar em regressão. Vou definir como intervalo y de entrada ou variável dependente. Para fazer regressão, você precisa definir o que é o y, ou o que é a variável dependente, e o que é o x, ou variável independente. Nesse caso, o y, ou variável dependente, é o retorno da ação. E a variável x de entrada é o retorno do Ibovespa, é a carteira de mercado. Basicamente isso. Quantos retornos eu vou trabalhar? 1320 ou menos. Então, ao selecionar, quando eu cliquei aqui, eu fui na coluna de retornos da Petro e peguei os 1320 dias
que antecedem a janela de evento. Como assim, Ricardo? Vamos imaginar que essa é a minha janela de evento. Esse é o menos 5. Não tá legal escrever com esse. Vou trocar. Aqui. Então, ó, essa é a minha janela de evento. Tá? Aqui é o menos 5. Aqui é o mais 5. E aqui é o 0, que é o evento. A divulgação ou a entrega dos relatórios. Ou o dia posterior à entrega, dependendo do horário, como eu já comentei. Os 1320 você vai pegar desse ponto para cima. Ou seja, do menos 6 para cima. Não pode pegar a janela de evento. Tudo bem? Bom, fez a regressão, vai gerar esse resultado. O alfa corresponde à intersecção. Esse é o alfa do modelo que a gente vai utilizar. E o beta é a variável x. Então, ele está passando em cima aqui o círculo, né? Mas está escrito aqui a variável x. E isso, na verdade, corresponde ao beta. Tá? Então, alfa é o primeiro elemento, o primeiro coeficiente, e o beta é o segundo. Muito bem. Nesse caso, a gente vai substituir os coeficientes no modelo de mercado. Esse é o modelo de mercado. Que retorno é igual a alfa mais beta vezes a carteira de mercado. RM significa mercado. E o I significa o ativo que nós estamos analisando. Tudo bem? Então, nós temos o retorno do título I e o retorno do portfólio do mercado de ações, do mercado no período T. Muito bem. O quarto passo, nós estamos acabando. O vídeo, infelizmente, está ficando longo em função desse cuidado. Estou tomando o máximo de cuidado possível para que vocês possam replicar o método em casa. Em sala de aula, geralmente eu vejo muitas dúvidas. Então, eu estou explicando devagar, com calma, para não ter dúvida. Mas mesmo assim, se ficar, depois você pode enviar o e-mail. Bom, você tem, para fins de cálculo do retorno anormal, para avaliar se nós tivemos ou não o efeito de um evento, como a divulgação da informação, no preço da ação ou no ativo em análise. Para isso, a gente vai precisar do retorno observado em determinada data e do retorno estimado. O retorno estimado é calculado com base no alfa, no beta, e o retorno da carteira de mercado naquela data que você está analisando. Ou seja, o I representa a ação, o T representa a data. Nesse caso, você vai calcular o retorno anormal do menos 5 ao mais 5. Tudo bem? Inclusive a data de divulgação. Vamos imaginar que o T é a data de divulgação. Então você vai pegar o retorno observado daquele papel, daquela ação, na data de entrega ou da data de divulgação. Você vai subtrair alfa mais beta vezes o retorno de mercado naquela data também. Alfa e beta foram gerados no modelo, na regressão que você acabou de fazer no passo 3. Tudo bem? Simples assim. Essa é a maneira de calcular o retorno anormal. Agora vamos interpretá-lo. Para interpretá-lo, é melhor olhar o caso da Petrobras. No caso da Petrobras, eu apliquei em 21 de março de 2017. Eu apliquei o estudo de evento, eu tenho acompanhado a Petrobras desde 2017, mas nos meus slides eu prefiro manter essa data, pois aconteceu um evento interessante que mostra realmente o efeito da divulgação no preço das ações. Então a gente tem o retorno estimado, aqui,
retorno estimado é igual a alfa mais beta vezes o retorno de mercado. Esse retorno estimado, no passo anterior, é esse elemento. Alfa mais beta vezes o retorno de mercado. Então, eu estou analisando separadamente. Eu quero ver o retorno estimado sem comparar ainda com o retorno observado. Ao substituir os números, eu tenho que o retorno estimado para a Petro, na data de entrega das DFPs, nesse caso eu analisei em demonstrações anuais, foi de menos 4,65, um retorno negativo. Esse retorno corresponde a uma estimativa considerando o histórico de 1.320 dias entre a ação e o Ibovespa. Então ele foi negativo em menos 4,65. E a partir desse momento que você estimou o retorno com base no modelo de mercado, com base nas expectativas do mercado, você deve comparar com o observado. Esse é o principal ponto. Calculei o retorno estimado. Ok, esperava 4,65 negativo. Mas qual foi o observado? Esse é o pulo. O observado nessa data de entrega foi de menos 1,8, sendo que o estimado foi menor, 4,65, ou pior, foi pior. Ao calcular a diferença entre os dois, eu tenho o retorno anormal. Então, o retorno anormal, a normal return, é igual a R menos alfa mais beta vezes o retorno de mercado. Ou menos 1,8 menos o retorno estimado, que foi de menos 4,65. Ao substituir, ao calcular o retorno normal, né, menos com menos vai dar mais aqui, então eu vou ter um retorno normal de 2,84, ou seja, positivo. Esse retorno anormal revela a diferença entre o retorno observado e o retorno estimado. Era esperado um retorno negativo de 4,65, mas o observado foi de 1,8 negativo. Então, o diferencial mostra que houve um efeito do evento no preço das ações. Então, lá, essa diferença pode indicar um efeito de um evento específico no mercado de capitais. O mercado, ao calcular o retorno esperado de acordo com as expectativas do mercado, claro, considerando que as expectativas são representadas pela carteira teórica do Ibovespa, você esperava um retorno negativo de menos 4,65. Mas o retorno observado na data que foi divulgada as demonstrações foi de menos 1,8. Isso significa que o mercado não reagiu daquela maneira pessimista como foi estimado. O impacto no evento é medido pelo retorno anormal, e o retorno normal é definido como o retorno esperado ou o estimado. Tudo bem? Outra maneira de analisar, depois eu vou postar a planilha disso também, né? Eu tenho esse caso da Petrobras. Então, a data zero corresponde à divulgação das demonstrações contábeis de 2016 e agora eu vou contextualizá-los. Né? O que aconteceu? Em 2016 houve um prejuízo, realmente. Mas há indícios de que o mercado reagiu positivamente após a divulgação das demonstrações contábeis, contribuindo para um retorno anormal positivo de 2,84. Isso pode ser explicado pelo plano de recuperação na verdade não é mais o atual, o ex-CEO Pedro Parente. Ele apresentou na época um forte plano, um consolidado, um consistente plano de recuperação da Petrobras. Nesse período, a Petrobras estava com dificuldades financeiras e esse plano de recuperação previa redução da dívida e venda de ativos de longo prazo. E com a credibilidade que o Pedro Parente tem,
Na época ele conseguiu, mesmo que a Petrobras apresentasse um prejuízo, ela apresentou um prejuízo, considerando o plano de recuperação que foi divulgado juntamente com as demonstrações de 2016, o mercado não reagiu daquela maneira. Não foi tão pessimista em relação ao comportamento, em relação aos números da Petrobras. Por isso, o retorno anormal positivo para essa data. Tudo bem, pessoal? Bom, o quinto passo, quinto e último passo, é fazer essa análise, né? O que eu quero que vocês façam? Depois de calcular tudo isso para a empresa de vocês, eu quero que vocês avaliem para a data de divulgação se outros eventos aconteceram. Pode acontecer, como aconteceu com a turma do primeiro semestre. A crise influenciou fortemente os números que foram divulgados. Mas outros eventos, como a troca do CEO, uma divulgação envolvendo uma fraude ou alguma coisa relacionada àquela companhia que você está analisando, isso pode influenciar o seu resultado. Então é sempre bom olhar os jornais de negócios, como o Valor Econômico e outros, para ver se tem alguma divulgação. E aí você vai entregar um relatório sobre o papel da informação contábil na formação dos preços, né? E basicamente verificar se vocês conseguiram confirmar a hipótese do teste. Ou seja, a ideia é verificar, é analisar se aquela divulgação realmente influenciou o mercado de ações. Então, vai analisar, vai fazer as comparações e vai escrever um relatório aí com a opinião do grupo, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu agradeço a todos pelo tempo. E aí, obviamente, se o vídeo ficar muito extenso, você assiste a primeira metade, você toma uma água, vai tomar um café, vai fazer um exercício, depois você volta e assiste a segunda metade. Tudo bem? Obrigado a todos pela atenção. Um abraço.